E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula de Python, de noções de programação com Python, tá? Hoje a gente vai falar de arquivos de entrada e saída. Entrada e saída com Python, beleza? Entrada e saída de dados com Python no sentido de salvar essas informações, porque perceba, até o momento todos os códigos que a gente fez ficam armazenados, os dados ficam armazenados em memória, né? E aí, uma vez que o programa é finalizado, né, as informações que você tinha ali aglomeradas, né, aquelas informações são perdidas, né? Então a ideia é que você crie aí arquivos, né, que de entrada você tanto possa ler arquivos do computador como escrever novos arquivos, né, de forma que você possa trabalhar aí com o armazenamento de dados permanente, né? Fique na memória permanente do computador. Então perceba, o que é que a gente fazia antes, né? Você tem aqui aquela velha input aqui, uma entrada de dados do tipo what's your name, né? Então isso aqui vai me pedir um valor de um texto, né, que vai ser atribuído a name, não é isso? Então aí eu fazia o que? Print, né? Aí aqui eu posso fazer assim, tá, não é isso? Só que isso fica, vou rodar aqui rapidinho, fica salvo lá na memória. Primeira vez ele demora, né? Então Tiago, aquela velha história, fica ali, Tiago, acabou-se, né? Um espaçozinho aqui, acabou-se o código. Então se eu quiser dar uma melhorada aqui, já também de pedir múltiplos nomes, por exemplo, eu posso criar uma lista, né, para armazenar esses valores. Então eu vou criar aqui uma lista chamada names, uma lista em Python que vai ter esses valores. Ou seja, para isso eu vou precisar fazer um for aqui oculto, que vai variar aqui no range. Isso aqui, né, todo mundo já tá careca de saber como faz. E aí name vai ser, aqui tem que ter a indentação, name vai ser isso aqui, né? E eu vou, de certa maneira, pegar aqui, adicionar, na verdade, vou nem imprimir, tá? Names, né? Names, ponto, name, aqui, ponto, name, Thiago, ponto, append, name, é assim? Pronto. Eu vou estar adicionando aqui nessa lista todos os valores, né? Então o método append aí, ele é usado exatamente para adicionar um nome à sua lista de nomes, beleza? Se eu quisesse simplificar esse código, eu gosto de ir copiando e colando para ficar mais claro, eu faria o que? Esse name aqui, ó, preste atenção nisso, um pouquinho fora do conteúdo, né? Do conteúdo da aula de hoje. Esse name aqui é exatamente o que está aqui, né? Então eu posso pegar isso aqui e jogar aqui dentro, beleza? E apagar isso aqui, beleza? Vamos pedir vários names. E aí, veja que é a mesma coisa do que está antes, tá? Peço o nome, adiciono o nome aqui. Aqui, ó, isso é o name, né? Joguei aqui dentro. Então agora se eu quiser imprimir, eu faço aqui um for, aonde? Nessa lista de names aqui, ó, que agora está cheio de nome aí, né? Então eu vou chamar a variável que vai iterar de name, então eu vou fazer uma iteração em names, beleza? E vou imprimir aqui print, exatamente a mesma coisa, né?
print hello, hello name. Esse name aqui é esse cara aqui, ó, tá? Que está inteirando nessa lista. Então, a cada vez que ele passa aqui nesse for, ele vai pegar um elemento da lista names. Beleza? Então, mesmo assim, todas as informações vão ser perdidas no final. Então, a entrada e saída de dados, né, o file I/O, que a gente chama, né? File I/O. Isso é padrão em entrada e saída de arquivos, né? É necessário aqui para a gente salvar essas informações, né? Então vamos rodar esse aqui, só para você ver, ó. Qual é o seu nome? Eu vou botar aqui José. Ele vai me perguntar de novo qual é o seu nome. Eu vou botar aqui agora Tiago. Ele vai me perguntar pela terceira vez Holanda, né? Então ele imprimiu hello José, hello Tiago, hello Holanda, okay? Mas eu perdi essas informações. Eu poderia inclusive fazer um sorted. A gente já falou, acho que desse sorted. Eu acho que eu coloquei ele, eu tô com a... Eu acho que foi isso, eu deixei até aberto aqui. O que é o sorted, né? O que é o sorted, que é que ele faz. Então ele vai retornar uma lista ordenada, não é isso? Então eu vou aqui para ele. Se eu fizer isso aqui, essa lista que vai ser inteirada aqui já vai estar ordenada. Então se eu rodar de novo e colocar José, colocar Tiago e colocar Holanda, ele vai botar Holanda, José, Tiago, né? Porque botou na ordem aqui dos dados. Então agora vamos aprender. Como é que a gente faz então, Tiago? Para trabalhar com arquivos, né? Então você vai utilizar o Open, certo? Você vai usar o Open. Primeiro a gente vai trabalhar com a funcionalidade de Open, de abrir, né, um arquivo, né, usando Python, e utilizar isso aí, esses dados desse arquivo, né? Então existe uma função para isso, a função Open, né, que a gente vai usar agora, vai nos permitir a fazer isso, ler e escrever no arquivo. Então vamos lá, deixa eu ver o que é que eu vou pegar só esse name aqui, essa entrada, tá? Name vai receber isso aqui, só que eu vou dizer que file uma variável chamada file vai abrir, olha como é difícil, open quem? Eu vou chamar aqui de names.txt. Show? Names.txt. Eu vou dizer também que eu quero escrever nesse arquivo. Então eu boto um W aqui, né? Então veja, eu vou abrir um arquivo chamado names.txt com habilitação de escrita, né? Através o significado disso é através desse W. Então esse código aí, inicialmente essa linha, vai atribuir aí esse arquivo aberto, né, a variável file. A variável file vai referenciar ele, né? E aí eu agora quero escrever nesse arquivo. O que é que eu quero escrever nele? O file, vou chamar o writer. Vou escrever nesse arquivo os nomes que eu quero escrever, né? Então eu vou escrever quem aqui? Name. Que eu escrevi lá no input. Então veja só, agora a gente quer que o nosso... Eu vou rodar logo esse aqui, né? A gente vê como funciona. Vou testar esse código, porque você vai ver que o nome ele vai ser salvo todas as vezes que a gente rodar. Então se eu botar aqui, ó, José, ele salvou José
foi que ele fez aqui? Deixa eu ver se ele abriu, se ele criou aqui um... Tá aqui, ó. Deixa eu ver pra ele ser. Deixa eu ver o que aqui tá. Aqui, pessoal, deixa eu ver o que aqui. Um detalhe importante. Um detalhe importante que a gente inclusive vai comentar sobre isso. É exatamente da gente esquecer o que eu acabei de esquecer aqui. Fechar o arquivo. Agora, deixa eu botar aqui Thiago. Eu vou atualizar aqui. Deixa eu escrever outras vezes. Ele deixou rodar de novo. Apagar aquele arquivo. Tá, deixa eu ver aqui, atualizo. Certo, Thiago? Então se eu escrever aqui outra vez, ó, se eu escrever aqui novamente, agora José, ele vai apagando o que tinha lá, né? Então, sempre que eu estou escrevendo aqui, né, ele está apagando o conteúdo anterior. É isso? Cada vez que eu rodo, ele reescreve no arquivo names. Beleza? Eu estou usando aqui o Colab, tá, gente? Então, assim, cuidado quando vocês estiverem usando o Colab, porque o arquivo que ele cria, ele vem aqui para o mesmo contexto de onde está o seu notebook, né? Então, assim, você tem que atualizar aqui para ver se o arquivo foi atualizado e tudo mais, né? Então, assim, o ideal aqui seria o quê? O ideal seria a gente mudar esse código para um A aqui, porque eu vou adicionar informações. Um append, A de append, né? Então eu vou botar aqui, ó, José, ele adicionou, vou rodar de novo, vou botar Thiago, ele adicionou. Então se eu atualizar aqui e rodar, ele tem o primeiro José, né, e o José Thiago. Beleza? Ele está escrevendo agora nesse arquivo. Mas a gente ainda tem um problema aí, né? Qual o problema? O problema é que o texto, que toda vez que a gente for colocando, né, e rodando, ele fica junto. Então não tem um espaço entre cada um dos nomes, né? Como é que a gente resolve isso aí? Então, há várias formas de resolver isso, tá? Uma delas é que na hora que você for escrever, você pode escrever com um /n. Só que o /n aqui assim não vai funcionar. Isso quer dizer o quê? Por uma linha, tá? Isso aí em várias linguagens de programação, essa caractere que a gente chama caractere de escape, a new line, é um /n. Na verdade, um contrabarra, né? Então, eu teria que usar assim. Só que aí name eu perco, né? Eu vou fazer isso. E aqui eu vou usar o formato F aqui para esse aqui funcionar. Então, toda vez que eu rodar agora, deixa eu botar José. Se eu rodar de novo, vou botar Thiago. Ele vai escrever. Deixa eu ver se ele atualizou já aqui. Já atualizou. José, o próximo, ele já botou em Thiago embaixo. Beleza? Então, assim, aqui a gente já aprendeu como abrir um arquivo, escrever nesse arquivo, né, uma só vez, adicionar texto nesse arquivo. Claro, tem muito mais coisas aqui para a gente fazer. Acho que aqui o Open, né? Retorna um file object. A gente ainda não estudou orientação a objetos, então por isso que eu não entro em tanto detalhe nessas questões. Mas aqui uma tabelinha importante, ó, do caractere e o significado, né, de cada um. Né? A gente trabalhou com o W, o A, o R é só para ler um arquivo. Imagine que você quer só ler um arquivo que já está, por exemplo, no seu computador. Né? Se você vai trabalhar com arquivos binários, o B, né? Então assim, vai precisar do Open, você já sabe onde é, já sabe que existe. Dá uma estudada aqui, né? Tem dificuldade com inglês? Não
tem problema. Manda traduzir isso aqui, né? Tenta ler das duas formas, porque tem termos que não devem ser traduzidos, né? Ao pé da letra. Mas já te ajuda. Vamos lá. Tá. Perceba uma coisa. A gente teve até um problema, né? Que eu esqueci de fechar aqui o file. E você via que a saída não era bem o que aparecia, o que era escrito no arquivo, né? Era escrita a quantidade de caracteres que o texto tinha, né? Que a informação tinha, no caso, meu nome. Então existe uma maneira de você, eu vou mais uma vez copiar esse aqui, de você tratar isso aí de forma automática, é usando o if, né? E aí quando eu for abrir opennames.txt, quando eu for abrir o arquivo, eu aqui agora também quero fazer o seguinte, eu vou só mostrar isso aqui antes, né? Eu vou dizer como file, ou seja, você vai abrir, vai chamar ele de file, tá? Você já está dizendo aqui que está chamando ele de file. Deixa eu ver se eu não estou errando nada. Esse file, ok. Você já está dando o nome da variável file, e aí você vai criar uma linha. Desculpa, você vai ler as linhas do arquivo ao qual você está chamando de file, né? E vai chamar o redlines. Isso. Vai ler as linhas do arquivo aqui, tá? Então ele vai abrir isso aqui e vai ler. Agora ele vai abrir com permissão de adicionar. Então, ó, se eu rodar isso aqui, eu não precisava desse name agora, não sei porque eu copiei de cima. Tá errado aqui, eu sabia que tem alguma coisa errada. Deixa eu limpar aqui. A gente sempre esquece. Não, Thiago, não é isso não. Esquece isso aqui. O que eu quero mostrar, que eu tava na cabeça de mostrar outra coisa antes. Na verdade eu quero escrever. É a mesma coisa que a gente tava fazendo, né? Eu vou escrever no arquivo, file. O que é que eu vou escrever? Sim, eu vou escrever exatamente o que eu botei lá em name, é isso? Vou escrever name e vou dar o /n, é a mesma coisa, né? É que eu já estava pensando em outra coisa aqui. Então eu vou aqui abrir o names, tá? E vou escrever. Então agora, ó, José, se eu rodar de novo, Thiago, vamos ver como é que ele tá? Tá aqui, ó, escrevendo, ó. Ó como ele tá na linha 4. Eu vou rodar ele aqui de novo. Tá rolando aqui. Tá? Entrou aqui na linha 5. Veja que eu não precisei mais fechar, né? Era só isso que eu queria mostrar nesse código. O que eu quero mostrar agora é que o que eu quero mostrar agora é isso aqui. Deixa eu pegar esse código, no caso só esse. Tá, agora eu quero só ler. Eu vou ler aqui desse arquivo, só que o que é que eu vou fazer agora? Eu vou botar aqui um R de leitura, certo? É isso aqui que eu ia fazer antes. Então eu vou ler esse arquivo, veja como ele está aqui, tá? Cada linha. Vou ler esse arquivo, que até agora a gente só escreveu, né, no arquivo. Agora eu quero ler. Então eu quero ler, boto o R, e agora eu vou dizer como é que eu vou ler. Aí sim, eu vou criar lines, que é as linhas que eu vou pegar do arquivo, que é exatamente aquele red lines lá, que eu estava fazendo antes. Então eu vou pegar minhas linhas aqui e vai jogar dentro de lines. Se eu for olhar o que red lines faz, né? Clico aqui, retorna o que? Uma lista de linhas. Aí, ó, a partir de um fluxo, blá, 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 certo? Então ele diz aqui basicamente o que é que o método faz. Pronto, fiz isso. O que é que eu quero agora? Eu quero só percorrer aqui
in for line in lines, beleza? E aí eu vou imprimir reload, hello boy, reload line. Então vou imprimir as linhas que estão no meu arquivo. Então veja, então redlines aí vai ler todas as linhas do arquivo e vai armazenar elas numa lista, certo? Chamada lines. Perfeito? Quando a gente rodar agora, a gente vai ver o que? Uma saída. Vamos rodar. Uma saída que não tá, né? Pegou aí, ó, hello, vírgula, fulano. Segunda linha, deu um espaço, né? Um enter e assim foi. O que a gente vai ver aí não é algo muito agradável, assim, a aparência, né? Então, tem muitas linhas, né? Onde, de certa forma, você gostaria de ter só um aí juntinho, certo? Então, o que é que a gente poderia fazer aí para melhorar essa saída, né? Eu vou copiar esse código. Show. Vou copiar esse código. E aí, veja, eu vou continuar lendo ele. Só que na hora de imprimir aqui o line, lembre que essa impressão aqui é um string. Existe um método chamado strip. Deixa eu botar aqui. Não. Tá. Pera aí. Vou botar. Tem o L-strip e tem o R-strip. Veja. Esse cara aqui vai remover as linhas, digamos assim, as linhas que estão no final, né? Então, deixa eu ver aqui como é que ele... Então ele vai... Os espaços... Desculpa, que linha, Thiago? Os espaços em branco que estão no final, da direita, né? Então veja, ó. Ele tira, né, esses camaradazinhos aqui na hora que eu vou imprimir. Certo? Vai remover os espaços em brancos. Como aqui tinha um espaço em branco, ele remove. Como aqui tem um espaço em branco, ele remove. Certo? Como é que a gente pode simplificar esse código? Só foi isso, tá? O R-strip. O que é que eu posso fazer aqui para melhorar esse código? Tá, vamos trabalhar agora com a lista. Sempre é bom estar fazendo essa variação para praticar. Para praticar. Então veja só. Eu não vou querer, eu vou abrir aqui o names, tá? Não vou precisar mais disso aqui, como um file, e vou dizer o seguinte: para cada linha em file, como é que eu diria isso? Eu vou dizer, ó, for line in file, certo? Para cada linha em file. Quem é file? File é o arquivo lá, né? names.txt. Então, para cada linha nele, eu vou adicionar names append exatamente esse line aqui, né? Veja, cada linha dessa vai ser um line desse aqui, ó, uma linha dessa. E ele vai adicionar aqui a linha em names. Eu estou tirando o conteúdo aqui do arquivo e jogando na lista, né? Eu vou adicionar line.rstrip. Então rstrip
vai remover os espaços em brancos, né? Então vou tirar os espaços em brancos, vai ficar só o nome mesmo. Tá, e agora eu vou fazer um for, não mais inline, mas em name, que é na lista, né? Names, desculpa, em names. Eu vou também fazer o seguinte, já vou fazer ele ordenado esse for. Porque aqui antes de eu fazer o for, eu retorno uma lista ordenada, né? E aqui eu vou mandar um reload, aqui não é mais isso aqui, né? É o name, que é exatamente essa variável aqui. O que é que eu estou fazendo agora aqui? Eu estou fazendo um for aqui, eu abro esse arquivo, beleza? E vou lendo todas as linhas que tem nele. Depois de ler, vou adicionando para cada line, ela aqui removendo os espaços em branco, jogando em names. Criei uma lista em names, né? De tamanho 5. E depois eu faço um for em names. É só isso. Beleza? Por que isso? Por que está fazendo isso? Para você praticar, para você se acostumar com a sintaxe, com o estilo. Então copia e cola não, escreve. Do jeito que eu estou fazendo aqui. Poderia trazer já pronto esse código e só explicar para você. Mas não é legal. Eu escrevo para que você também escreva. Tem até tempo de fazer. Beleza? Então vamos lá. Entenda, né? Óbvio. Agora a gente tem um código mais correto, digamos assim, rodando, né? Eu estou lendo e colocando ele linha por linha, imprimindo ele linha por linha. Tá, digamos assim, ele está ordenado, está mais bonitinho, né? Names é essa lista aí onde ela vai ter todos os nomes, né? Então cada nome aí vai ser adicionado a essa lista. Tudo isso está em memória. Essa lista aqui está em memória, né? Mas o arquivo aqui está armazenamento temporário. Desculpa, permanente, tá bom? Tudo isso aí vai estar ordenado, né? Tudo isso é ordenado. Não está na mesma sequência. Veja que aqui ele imprimiu do jeito que ele pegou. Aqui, como eu queria ordenar, eu precisei pegar linha a linha, botar numa lista, ordenar essa lista e imprimir a lista. Beleza? Agora a gente tem uma questão para avançar. A gente só está trabalhando com um atributo aqui, uma variável, name do estudante, name de... Não. E agora, se você quiser armazenar, por exemplo, outras informações do estudante, né? Você pode fazer isso com arquivos TXT, continuar fazendo, mas existe um padrão, né, de arquivo chamado CSV, né, que significa o quê? Common Separated Values. Valores separados por vírgula, né? Então, a gente pode, por exemplo, criar um arquivo CSV, tá? E ler esse arquivo aí. Eu vou criar aqui um arquivo CSV. Tem vários arquivos CSV. Eu vou criar um aqui, né? E vamos ler esse arquivo CSV, ao invés de a gente ler o arquivo normal, tá? Eu vou criar ele aqui e já vou trazer ele pronto para não perder, não ficar maior a aula, tá bom? Então, pessoal, tô voltando aqui, eu criei um arquivo aqui no bloco de notas mesmo, tá? Você pode vir aqui no bloco de notas e deixa eu ver onde foi que eu... deixei fechado. Criei, salvei como CSV, tá? Cuidado para não salvar lá como TXT. E deu o upload aqui. Fiz um upload. Pedi o arquivo e fiz o upload, beleza? Então, a gente agora vai criar um código que vai ler esse arquivo, né, do mesmo jeito que antes. Aqui, ó, vou pegar só essa parte
tá? Só que aqui eu não vou ler mais, eu vou ler students.csv, certo? E para cada linha, do mesmo jeito, a gente vai aqui separar. Aí eu vou mostrar a você aqui esse arquivo, como ele tá, né? Como ele lê aqui, ó. Tiago, Italy, Holanda, USA, Maria, Portugal, Eduarda, Brasil, né? E ele aqui pegou, inclusive, o título José como Brasil. A gente vai ver isso depois, tá? Como se fosse o cabeçalho, né? Na verdade, não é assim que a gente ia querer, mas foi de propósito, tá? Então, eu vou ler linha por linha, e aí eu vou dizer cada linha, vou criar uma variável row, que vai ler cada linha, né? E cada linha vai ler o que? Line, né? Mesma coisa, eu vou pegar line, que é o for aí do for. Tire aí os espaços, line strip, né? E perceba, eu vou abrir aqui esse meu arquivo, tá? Vou deixar ele aqui aberto, peraí. Tá aqui ele, ó. Perceba que ele é separado por vírgulas. Aqui eu tenho duas informações, eu tenho um nome e um país, não é isso? Então ele está separado aqui por vírgulas. Então o que é que eu vou fazer? Primeira coisa aqui, veja que quando você bota aqui um código sobre o chamando o outro, né? Por exemplo, eu vou ter que quebrar. Eu quero essa informação aqui, mas eu quero essa informação quebrada. Você compreende? Eu quero José e quero o Brasil. Eu não quero ler a linha toda assim. Eu vou ler a linha toda. Line strip, ok. Mas antes de ler a linha toda, eu quero quebrar. E para isso é o split. Essas palavras, pessoal, quando você começa a programar, elas começam a ficar comuns, tá? Split, né? Se você botar no Google Translate, você vai ver, se você não souber o que é, a ideia, né? De quebrar, de desmembrar. Então sempre os métodos vão ter esses nomes mais, né? Bem sugestivos, né? Se a gente botar aqui no translate.google.com, você botar aqui, ó, split. O que é split? Dividir, divisão, né? Strip, né? De tirar, ó, né? De retirar, de tira, né? Aqui ele está falando de fita. Deixa eu ver o que mais. Strip, é porque aí o right, ou seja, ó, a faixa da direita é uma tira da. Então, algumas palavras, né, vão ser bem sugestivas. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai primeiro quebrar, né, e vai depois, que veja, depois remover esses espaços em brancos, beleza? Então, se você aqui mandar imprimir agora, mande imprimir row, não, desculpa, row é assim, né, row. Se eu mandar imprimir row, row agora, ele vai ter quebrado. Python tem umas coisas, olha, Python veja o que ele faz aqui, tudo em uma linha por debaixo dos panos, né? Quando eu split aqui, eu quebro. O row agora vai ter duas informações, né? O row agora vai ter duas informações. Pronto, era isso que eu queria mostrar a vocês. Olha o que aqui split retorna. Uma lista de strings. Então, quando o split retorna essa lista de strings é meio que passada aqui, trabalhada aqui para ser o quê? Enxuta, para ter aí os espaços em brancos removidos, mas de cada elemento da lista. Então termina que row vai ser também uma lista depois. Então se row é uma lista, eu vou ter o row 0, né? E vou ter o row 1. Começa com 0. Então aqui eu posso dizer que fulano, row 0, é o primeiro elemento da lista, vai ser o nome. Eu posso dizer que ele está onde? Num país tal. José está em Brasil. Tiago is in Italy. Holanda is in USA. Maria is in Portugal. Eduardo is in Brasil.
Show? Então o strip vai remover o fim, né, de cada linha, o espaço do arquivo CSV, se existir, né? E split vai o quê? Vai splitar, né? Vai dividir. Então ele vai dizer para o compilador que você vai ter ali vários valores, vai ser uma lista, né? Row 0 é o primeiro elemento, row 1 é o segundo elemento. Então, veja que agora o que eu queria era não mais... Veja, eu tenho um problema aqui, né? Eu tenho que saber que row 0 é o nome, eu tenho que saber que row 1 é o que? O país, né? Só que quando a gente tem um arquivo CSV, a gente não precisa disso, certo? E aí eu vou melhorar esse código aqui da seguinte forma. Veja que esse row aqui está pegando como uma lista. Mas Python ele tem umas coisas em Python, né? Ela consegue ter a capacidade de simplificar código, né? E deixar, por exemplo, que você diga isso, o nome e o country vão receber o retorno disso aqui. Automaticamente, como você sabe que ele vai quebrar isso aqui em duas partes, ele vai botar primeiro o valor em name e o segundo em country. Então eu posso chamar isso aqui de name e posso chamar isso aqui de country. Olha que beleza. Mesma coisa. Show? Então a função split, ela na verdade está voltando aí dois valores na lista, né? Um antes da vírgula e o outro depois da vírgula. Então, a gente pode confiar nisso e atribuir isso aí a duas variáveis também, ao invés de uma na lista. Já fica mais... o código já fica mais legível, né? Porque aqui você já sabe que pelo menos, eu estou falando do nome do país. A gente ainda pode melhorar isso, tá? Ainda pode. Então, vamos trabalhar agora, por exemplo, com como é que a gente pode melhorar. Vamos pensar agora em ordenar, né? Como é que a gente poderia ordenar isso aí, né? A gente poderia fazer o seguinte, vamos criar logo, vamos aproveitar esse código, né? Vamos ver o que a gente aproveita daqui. Estou fazendo isso para ser mais didático, mas se você já se acostumou com essa sintaxe, você pode fazer isso aí, mas a parte nova, né, você vai digitando. Então eu vou criar aqui uma lista, né, que a gente vai ordenar depois. Eu vou ler aqui o arquivo e vou pegar name country, show. Tá, eu vou criar aqui, a gente já estudou também a estrutura de dicionário, né? Então eu vou criar aqui, olha como você começa a se acostumar com... Eu vou criar um dicionário, né? Estudante. Veja, eu tenho uma lista de estudantes e agora eu vou criar um dicionário estudante. Cada elemento estudante vai ser um dicionário e aí eu vou dizer student name vai ser igual a variável name, né? Ele pegou aqui, ó, para cada linha, tá? Ele está fazendo isso, ó, lá do CSV. Pegou name, pegou count. Estou dizendo que a chave name vai ter o valor de name, né? E a chave count do meu dicionário vai ter o valor count. Tudo isso aqui é para vocês se acostumar. Eu poderia muito bem jogar o conteúdo de shell, mas a ideia é que você vá se acostumando com a ideia e a programação em Python. Então, students, ponto, eu vou o que agora? Esqueci, Ctrl espaço aqui, append quem? Student. Veja a ideia, você está adicionando na sua lista students, desculpa, um dicionário student, ou seja, a sua lista agora é uma lista de dicionários.
E aí, como é que eu trabalho para acessar esses dados? Ó, eu faço o seguinte, eu vou fazer um for student, o nome dessa variável aqui, essa variável student, ela vai funcionar como uma variável de interação que vai estar iterando aí no for. Ela funciona aí dentro. Ela não é esse student aqui, tá? Então ela vai rodar aí dentro de students, tá? Ela vai ficar variando aí, iterando aí dentro de students, para quê? Para pegar o nosso print, né? Nosso print. E o nosso print aqui vai ser como? Eu não vou mais imprimir name country. O que é name country? Name country, se eu imprimir isso aqui, veja que legal. Se eu imprimir isso aqui, Eduardo East Brasil, Eduardo East Brasil, Eduardo. Por quê? Perceba. Meu student, aqui eu peguei, deixa eu abrir o arquivo student aqui. Eu peguei José e Brasil, entrou José aqui, Brasil aqui, abri um dicionário student, joguei José na chave name, de student e Brasil na chave country. E adicionei esse dicionário aqui em students. Uma vez que eu fiz isso, eu estou fazendo direto toda vez. Então, minha variável students, ok, ela está sendo armazenada. Só que o que é que está acontecendo aqui? Quando eu faço um for in students e pegue name e country. Quem é name e country de student? Vai ser a última iteração. A última iteração foi Eduardo Brasil. Então a Eduarda vai ser name, o último valor de name de country foi Eduarda e foi Brasil. Aí, tanto que se você botar o mouse aqui, ele até mostra. Então, jogou ele aqui dentro de name country, jogou aqui, você está pegando aqui o valor dessa variável name e o valor dessa variável country. O que eu quero pegar, então ele faz, por que ele roda 5 vezes? Porque ele está rodando em students, iterando em students. Então eu vou fazer aqui, na verdade é student, aqui eu vou pegar student, e vou pegar e vou fazer name. Eu vou pegar name. Quem é isso? Quem é isso que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, eu quero o valor da chave name lá em student. Aqui eu quero o valor student. O valor vai ficar um pouquinho grande dessa vez, ainda tem muita coisa. Mas da chave country. Show? Aí outra história. Vou tentar acelerar aqui para não ficar tão grande, né? Então a gente criou um dicionário aí dentro da lista. Será que a gente ainda pode melhorar esse código? Deixa eu ver aqui. A gente pode, sempre pode melhorar, né? Eu vou copiar, mas a ideia é que vocês... né? Oxe, foi o que eu fiz aqui. Não peguei o... Pode. A gente pode pensar numa forma diferente também de armazenar esse cara aqui, ó. Digamos que direto aqui. E aí eu faço name, name, tá? Vírgula, count, count, tá? Isso aqui é uma outra forma de você armazenar os dados em students, em student, né? No dicionário student. E esse mesmo resultado. A gente pode ordenar também. Como é que a gente iria ordenar ele? Deixa eu ver aqui. Se a gente fosse ordenar isso aqui, perceba, teríamos um problema, né? A gente vai ordenar como? Como é que a gente vai ordenar o dicionário, visto que eu já copiei isso, né? Visto que é um dicionário, né? Uma forma estruturada. Veja, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode fazer aqui uma outra forma que eu posso, por exemplo, definir aqui uma função chamada getName
e que vai pegar o nome do estudante que eu passar. Eu vou passar o nome de um estudante, ele vai pegar, isso aqui é simples, você vai retornar student, né? Você vai retornar student, que é o próprio student aqui, essa variável, né? Essa daqui, e você vai retornar, de acordo com a chave dele, o name. Então você vai retornar o nome do estudante. Eu passo o dicionário, retorno o nome do estudante, ao invés de eu fazer isso aqui, né? Pegar ele direto aqui. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte: eu vou fazer um for student em quem? Em students, só que de que forma? Eu vou pedir para ordenar, students, só que aí o sorted agora ele vai precisar de mais informações, né? Ele vai precisar de uma informação que é exatamente uma chave. Se você dá uma olhadinha lá no software, tem uma chave. Que pode ser inclusive aí, ó, isso, interable, ok, estará aqui. Tá aqui, ó. Tem alguns tipos, né? Se é reverso e tal. Eu teria que abrir mais aqui para dar uma olhada. Mas para não ficar muito grande a aula, tá? O que é que acontece? Eu tenho que dizer a ele aqui como eu quero ordenar. Eu estou agora dizendo que eu vou ordenar pelo getName. O que é que getName getName vai fazer? Né? No caso aqui, como eu não estou chamando assim, é só o nome da função. Tá? É a chave. Ou seja, pelo nome do estudante. Beleza? Então, agora veja que o sorted precisa saber como você quer ordenar isso aí. Então, a gente define aí nessa aqui, né, o que é que define, e a lista de estudante agora vai ser ordenada pelo nome, certo? Que vai retornar, cada vez que ela retornar aqui, quando ela, o que é que vai acontecer? Ela vai pegar students e vai pegar o getName de students, passar esses students aqui para cá e vai ordenar ele pelo nome. Pelo nome de cada student desse. Uma vez ordenado, ele vai retornar esse dicionário já ordenado pelo nome. Se eu rodar esse aqui, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Tá faltando, né? Isso mesmo. Rodou já, né? Você entendeu? Você está fazendo isso aqui, vai comentando o que eu estou falando. O que você está compreendendo. Vai comentando aqui no teu código, tá? Quando você estiver fazendo. A gente ainda pode melhorar sempre, né? Como eu digo, pode melhorar isso aí. Desde que eu queira, por exemplo, agora usar uma função lambda, né? Essa função a gente vai, digamos que, estudar melhor depois, tá? Mas posso até trazer um pouco já do que é a função aqui e usar ela aqui dentro desse sorted, beleza? Eu vou usar uma função, deixa eu ver como eu faço aqui, uma função lambda. O que você vai dizer que é uma função lambda, certo? Essa é uma função meio que, como eu diria, oculta, né? Então o que é que você vai definir a função já aqui. Então o que é a função que você está definindo ela dentro do seu código. Você não vai mais precisar desse cara aqui. Eu copiei, não foi? Já, pronto. Então você está dizendo o que? Você está dizendo que lambda, aí você vai dizer o que? Student, certo? É o que ela recebe. Ela não tem um nome, essa função. Então student é o que ela recebe e student, no caso o name, é o que ela retorna. Show? E o resto é a mesma coisa. Ela é uma função anônima, né?
ela diz assim, meio que ela está dizendo para o compilador do Python. Aqui tem uma função que não tem nome. Vou te dar um student, acesse o name dele, se é um dicionário, e você vai me retornar de acordo com a chave name. Beleza? Mesma coisa. Só a forma diferente de fazer para você compreender e ganhar conhecimento. Vamos ver o seguinte agora, ainda do CSV. Veja que a gente tem um problema aí que é essa questão do cabeçalho, né? A gente tem esse problema da questão do cabeçalho, porque não está dizendo o que é cada um desses. E também, se você imaginar que, digamos que as informações dos estudantes aí cresceram, tá? Perfeito. Perfeito. Eu vou abrir aqui o... Você tem mais uma informação aqui. Vamos dizer que seja a profissão. Então você tem aqui um... Professor. Aí você tem aqui um... Vou parar aqui. Espera aí. Não, tá. Driver. Vamos pensar nas profissões aí, qualquer profissões, tá? Aí Holanda, ele é aí, sei lá, doctor, nurse, and aqui você pode dizer que ele é um realmente não vem. Bota outro driver aí, é o que vem na mente. Mas tá, o que é que eu tô querendo dizer? Cresceu. Agora a gente não vai poder mais usar como a gente tá usando aqui, né? Vou já dizer que eu não vou mais poder fazer isso porque o arquivo mudou, né? Se eu atualizar e jogar students aqui, tem outras informações agora em students, né? A gente iria ter que estar fazendo o quê? Tem que estar tirando aí para cada uma nova variável, né? Se eu tentar rodar esse código aqui agora, vai dar um erro, ele não consegue retornar, né, muitos valores que você vai ter esperando aí, né? Então o que é que a gente tem que fazer? Vou tentar acelerar aqui, tá? O que a gente tem que fazer é ler esse arquivo CSV. E Python ele tem uma library que já permite isso, né? Então aqui eu tinha usado esse, eu vou apagar esse, limpar essa saída para não ficar assim feio, tá? E eu vou copiar esse cara. Para não ficar errado aqui, eu vou botar aqui, sei lá, job. Só para não dar o erro. Mas ele não imprime a informação. Então vamos lá. Eu vou pegar esse aqui, vou jogar aqui. E aí vou fazer o seguinte. Eu vou ler agora, eu vou dar um import, a gente já sabe o que é import CSV. Eu vou importar o CSV, que é uma forma de uma biblioteca que vem aí no Python, né? Para você ler arquivo CSV, né? E aí você agora vai abrir esse CSV. Só que quando eu der um open aqui nesse CSV, eu vou dar um read. Eu vou abrir esse arquivo usando CSV, que está se referindo a esse cara aqui, tá? CSV.read. Eu quero ler esse file que eu estou abrindo. Veja que o file aqui, esse file aqui, é esse cara aqui. Né? Então ele vai abrir esse arquivo CSV. Se eu der agora um for em head, eu não vou mais dar um for
em file, eu vou dar um for in head. Eu não vou nem chamar de line, eu vou dizer que cada row, cada faixa de linha aí em red, que é esse objeto aqui, né? Esse leitor, certo? E aí, eu quando fizer esse for, eu vou adicionar o que eu já tenho. Né? Students, eu vou apagar esse aqui, por enquanto. Eu estou só lendo aqui, tá? Vou fazer um for nele e vou dizer que é exatamente isso aqui, ó. Eu agora estou atrás dele para não... deixa... Eu achei. Não, deixa pra lá. Eu vou adicionar na lista, né, students, está criado lá em cima. Quem é que eu vou adicionar? Eu vou adicionar um dicionário. Não é isso? Eu abro parênteses. Então, se eu vou adicionar um dicionário, é assim. A primeira chave é name. O valor é... Então, name, né, o que eu quero adicionar. Eu quero pegar lá em row. Quem é que eu quero pegar em row? Row 0. Beleza? Entendeu? E uma vírgula aqui dentro, isso é um dicionário. Aí eu tenho aqui o que? Country. Row 1. Show? Depois eu vou fazer um for students. É isso mesmo, um for student que vai ordenar os estudantes com essa função lambda. For isso mesmo. Essa função aqui para não precisar definir. Então se eu rodar aqui, veja, ordenado, né? E aqui eu peguei os dados que estão lá CSV, mas eu só peguei nome e país. Beleza? A questão é a seguinte. Essa primeira questão que eu quero discutir é a questão do row, né? A gente tem que acreditar, né, nessas partes aí, do name, do country, né, que é o 0 e 1, fica meio que inseguro, né? Não um design legal. Você está pegando dessa maneira. Então, a melhor forma, uma forma melhor, né, digamos assim, de fazer isso, como é que a gente poderia fazer, seria você pegar isso aí direto com o nome. Veja, o nome de cada um. É o que eu estava falando desde o início, né? Isso aqui do cabeçalho. Isso aqui é um name. Isso aqui é o que? Um country. Isso aqui é um profile. É um job. Vamos dizer assim. Ou uma profissão, um job. Tanto faz. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou editar aqui meu arquivo. Vou chamar isso aqui de name. Vou chamar isso aqui de country. E vou chamar isso aqui de... tá job mesmo, tá? Tanto faz. A sua ocupação aí, Então, quando eu faço isso, veja que aqui agora eu não vou mais usar o row, né? Eu vou fazer o que? Primeiro eu vou querer usar row name, independente de onde está o name. Se o name não é mais o número 1, aqui eu vou botar country, tá? Aqui eu vou botar name. E aqui eu vou botar não confunda, tem até de minúsculo aqui. Vou explicar, tá? Ó, ele até dá a opção name, country,
Ele não achou o job, né? Atualizar esse cara aqui. Eu tenho que... Tá aqui, ó. Certo? Esse name aqui é esse cara que ele tá pegando. Pegue o name da primeira linha e jogue na chave name aqui minúsculo, né, do primeiro dicionário aqui. Veja que isso é um for. Ele vai fazer isso para cada linha dessa, né? E vai criar um dicionário. Tá aqui o dicionário, ó, dentro das chaves. E cada dicionário desse vai ter o que? Um name, que ele vai pegar daqui. Depois ele vai pegar country, depois ele vai pegar job, né? Joga isso aqui no dicionário, adiciona o dicionário à lista students, faz isso de novo, e depois eu tenho uma lista de dicionários, né? A questão é a seguinte, a questão é que agora, do jeito que eu estou fazendo aí, se eu rodar aqui, ele vai dar um erro, ele vai dizer, ó, os índices da lista devem ser inteiros, não um string. Porque lembre que row ele está iterando aqui em red, né? E red está retornando aqui como uma lista. A questão é que aqui você vai dizer que esse, por padrão, é uma lista. Você vai ter que dizer que é um dicionário, que vai retornar aí um dicionário para cada iteração. Então você vai ler o CSV como um dict, red, certo? Porque aí ele sabe que esse cara aqui, cada linha dessa aqui, cada row, deixa eu ver onde é que tá errado ainda aí. Country, oh, coisa boa, aconteceu isso. Tem que estar certinho o nome, né? Alguma coisa que tá errada, vamos ver. É o nome country, né? Ele tem que ler como um dicionário, tá? Então por isso que eu tive que fazer isso, porque agora cada row desse aqui ele vai retornar como um dicionário, e na hora que eu der um row name, ele vai pegar o nome do dicionário. Deixa eu ver aqui onde está o erro. Eu tenho que partir para escrever no CSV. Deixa eu ver logo esse erro aqui, para rapidinho. Galera, duas coisinhas. Primeiro, pode até você do jeito que estava aqui fazer isso, que eu separei para ver se estava faltando alguma vírgula, alguma coisa. Mas olha o erro meu onde era. Aí eu fiz isso, né? Joguei para cá. É um espaço que tem aqui em country, galera. Tá espaço country. Então eu vou mudar isso no arquivo. Não sei por que aqui. Tá, eu vou inclusive tirar esses. Tá pegando esses espaços aqui que eu fui botando. Inclusive ia dar erro também no job, né? Aqui agora não é para dar mais. Show? Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Para não ficar tão grande, né? Aula, eu vou nos próximos códigos, eu vou trazer já o código pronto aqui, certo? Para ir atualizando, faltam poucos, concluir o CSV e falar de arquivos binários rapidamente, beleza? Então, vamos fazer assim. Por exemplo, aqui eu já trago como eu escrevo no arquivo. Agora digamos que eu tenho o meu students aqui, que está aqui, ó, beleza? Mas eu quero escrever uma nova informação, um novo país, nova pessoa, nova profissão. Então isso aqui você já conhece, uma listazinha onde eu vou... Essa lista eu nem estou usando mais, né? Pode até também apagar ela. Não, aqui... Isso, eu não estou mais... Não, aqui eu estou usando, estou adicionando, né? Nesse caso aqui não vou usar ela.
Pronto, então eu vou abrir o arquivo, vou dizer a ele que eu quero adicionar informações. E aí agora, ao invés de eu dizer a ele que eu vou ler dict reader, não, estou lendo no arquivo CSV, né? E vou trabalhar com dicionários, como dicionários ali, né? Aqui eu estou lendo, e quando ele leu aqui esse dicionário que eu fui adicionando aqui, ó, dentro da lista, dentro da lista students, cada dicionário que eu ia adicionando aqui, eu ia dizendo o que? Role, name, role, country, e aí role, job. Né? Eu até mudei aqui o nome, não sei se vocês perceberam também, dessa coluna, tá? Aqui no dicionário, esse name aqui, né? Mas aqui é o... Seria interessante até eu voltar a fazer isso aqui agora, né? Eu tinha feito diferente, mas eu mudei para a escrita aqui, fica mais fácil. Tá? Então, se eu rodar aqui para não dar problema. Tá falando do dict write, né? Então, aqui eu estou dizendo a ele que eu vou escrever, né? Escrever neste arquivo, né? Mas estou usando um dicionário para escrever. Então ele vai entender que é um dicionário, assim como o outro, né? Só que agora eu quero escrever, não ler o conteúdo do arquivo e imprimir aqui, né? Então eu vou dizer isso aqui, vou jogar na variável chamada write e vou sair escrevendo nesse objeto write aqui. Return, certo? E o que é que eu vou escrever nele? Dicionários. Aqui eu estava dizendo o quê? Eu vou ler o que dele? Dicionários. Certo? Aqui você está lendo um dicionário, por isso que ele compreende. Tá? Por isso que ele compreende. Se você rodar aqui, ó, funciona. Se eu deixar assim, Tiago, vai funcionar? Veja. Né? Ele não vai encontrar porque eu mudei lá. Job, por isso que eu alterei aqui, tá? Se você não entendeu. Eu mudei o nome do arquivo. Opa, country não, country. Show? Aqui, ele está dizendo também, ó, eu tenho esses names que estão aqui. E eu vou trazer agora o que é que eu vou escrever. Vou escrever. Eu vou escrever esses names do dicionário, né? Desculpa, que vão coincidir com esses aqui. Eu vou escrever, por isso que eu alterei, né? Para deixar igual mesmo. Eu estava deixando diferente para você entender o que é que eu estava fazendo, né? Aqui eu estava pegando dali, ali eu estava usando como uma chave do dicionário. Mas agora para trabalhar fica melhor assim, tá? Então, count e tal. Se eu rodar isso aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar name, né? Escrever name, que é essa variável aqui, né? E vou colocar esse valor nessa chave do dicionário, country e job, né? E o que eu vou escrever é um dicionário. É por isso que eu tenho que dizer isso aqui a ele. Então eu estou dizendo, então estou escrevendo, não é uma lista mais que eu estou escrevendo no arquivo, é um dicionário. Né? Então se eu rodar, ele vai me pedir, me dê o nome de uma pessoa, eu vou botar aqui Fernando, sei lá, Spain, developer. É assim, né? Developer. Desenvolvimento developer. Enfim. Pronto. Então, se eu fizer isso aqui, deixa eu ver. Fernando veio para cá. Show? Tranquilo? Escrevi no arquivo com dicionário. Se eu quisesse escrever como listas, linha, do mesmo jeito que a gente já tinha feito antes. Né? Escrevendo aqui como a gente escreveu em algum local aqui. Mas enfim.
Sim, escrevemos, né? Até cuidado só de uma coisa, às vezes seu arquivo ele pode estar, principalmente se for CSV, ele pode estar, digamos assim, sem uma linha nova, né? Então você pode acontecer um erro e aí você pode colocar aqui um parâmetro newline, né? E passar isso aqui informando que você vai querer uma nova linha quando você abrir esse arquivo, né? Que às vezes ele está como se ele tivesse com um cursor aqui, ó, no final do develop, por exemplo. Então ele vai tentar escrever para lá e vai dar erro porque, enfim, vai procurar colunas que não existem. Então vamos para a próxima. Aqui a gente finaliza esse conceito do que é um arquivo CSV, como eu leio um arquivo CSV. Óbvio, quem trabalha com Pandas, que já viu falar nisso, vai ver que é bem mais fácil de trabalhar, porque o Pandas é uma biblioteca que já traz tudo isso implementado. A ideia aqui é que você aprenda, né? Debaixo dos Pandas, o Pandas, né, utiliza isso aqui. Então vamos trabalhar agora aqui um exemplo com arquivos binários para a gente concluir, tá? Então pessoal, para concluir, eu trouxe aqui um código, um exemplo, tá? Para ir mais rápido, apenas de como a gente trabalhar com imagem, arquivos binários, porque veja, vários tipos de arquivos que a gente discutiu aqui não são arquivos de texto, CSV, né? O arquivo binário ele é uma coleção basicamente de números, né? Binários, zeros e uns, e pode ser aí uma imagem, uma música, enfim. Então a gente tem aí dois imports, tá? O import image do Pio aqui, quando você quer trabalhar com imagens, e aqui o OS para trabalhar com funções, com questões de sistema operacional. Então veja, eu não vou agora explicar o que é isso, porque ele é usado lá na frente. O que é que eu vou querer fazer? Eu quero varrer imagens que eu tenho aqui e colocar essas imagens uma aparecendo uma em sequência da outra. Fazer um GIF, né? Então eu vou criar aqui uma lista GIF files, onde eu vou adicionar os arquivos, né, que eu tenho. Então para eu poder saber os arquivos que eu tenho aqui na minha raiz, eu vou precisar do OS, né, que é do sistema operacional. Vou listar listd, OS listd vai listar todo mundo aqui que está no diretório ponto, ou seja, no diretório atual, rootdir. E eu vou perguntar, todos os arquivos que estão aqui, ele termina com GIF, ponto .gif? Se ele termina com ponto .gif, eu vou adicionar ele aqui em esse Fzinho em GIF files. Show? Então aqui eu tenho custom 1, custom 1 e custom 2, uma imagem e outra imagem. Vocês vão ver que elas são diferentes. Então, ó, verifique agora o que? Se eu tenho pelo menos 2 imagens para poder criar esse GIF. Aqui é aquela ideia que a gente já estudou, né? Para levantamento de erro. Se ok, beleza. Senão ele vai dar essa mensagem aqui de erro. É necessário pelo menos 2 imagens, ponto .gif no diretório. E aí eu vou fazer o que? Vou pegar agora e vou carregar, abrir essas imagens. E vou jogar aqui no images, uma lista de imagens. Então eu vou pegar GIF file, né, que é uma variável que vai iterar onde? Em GIF files, que é a lista de arquivos .gif que eu já tive aqui. E vou começar a abrir as imagens. Image é uma variável que eu criei agora. Vou chamar o image aqui do Pio, né, do import. E vou abrir uma imagem. E vou dizer que essa imagem, quem é essa imagem? É o primeiro GIF file. Lembra que GIF file é a primeira iteração de GIF files, né, da lista. Então ele vai abrir essa primeira imagem aqui. E vai jogar em image. E aí vou adicionar essa primeira imagem, esse image aqui, esse objeto image, dentro da lista images. Tá? Esse aqui é um objeto image dentro da lista images. Vai fazer isso de novo, porque eu tenho outro GIF aqui. Image vai ter uma nova informação, né? Que vai abrir o novo GIF file, né? Que vai ser o segundo elemento de GIF files, né? Que é exatamente o F, né? Esse F aqui, que é um arquivo que está no diretório e que obrigatoriamente, né, ele passou por essa condição, é um GIF. Então, é o nome do arquivo lá, F adicionado a GIF files. É os nomes dos arquivos, né? Se você mandar imprimir aqui GIF files, você vai ver.
Então você vai pegar o segundo GIF file aqui e vai adicionar, só que você vai adicionar agora em images, né? Images é uma lista, a imagem, o objeto binário, a imagem mesmo, né? O arquivo binário. Feito isso, images, por exemplo, image 0 vai ser um novo arquivo chamado customers.gif, não tenho ele aqui, certo? Se eu salvo esse arquivo e adicione a ele, ó, tem uma variável, um parâmetro que é append images, todas as imagens, certo? Uma duração, uma duração aqui de, se eu pegar esse parâmetro, deixa eu ver, vou explicar melhor aí. Tá? É o tempo de duração de, como é que eu diria, de uma imagem para outra, né? Para criar animação. O loop 0 que está indicando que ele é infinito, né? Ele não vai parar de rodar. Então aqui é a saída. O save aqui, ele está dizendo que é para salvar todo o conteúdo. Aí veja, ele está botando esse arquivo aqui no image 0. Se eu não botasse aqui um save all true, ele não iria considerar todas as imagens, tá? E aqui, como eu tenho duas, eu vou considerar as duas. Né? E adiciono todas as imagens, né, que você tem no seu images, com a duração entre um e outro de 200 milissegundos, infinitamente. Quando eu fizer isso, vou rodar isso aqui, ele vai criar aqui um arquivo customers. Se você abrir, você vai ver que ele vai ficar assim, se movimentando. A ideia é que você compreenda, né, dúvida, pesquisa o código para trabalhar aqui com images, tá? Mais uma informação. Então, pessoal, por hoje é isso aí. A aula ficou um pouquinho maior, mas passei aí de 1 hora, mas porque o conteúdo era um pouco mais maçante, mais difícil assim, até de compreender, talvez de usar, de praticar, né, que os demais. Beleza? Até a próxima. Até a próxima aula e a gente tá pertinho já de concluir o curso. Beleza? Um abraço, galera. Valeu. Fui.